E aí, pessoas, tudo bem? Vamos dar continuidade na aula de geometria analítica, abordando hoje o tema de equações paramétricas da reta. A matéria que ficou faltando na última aula, né? Preciso deixar claro para vocês que estamos seguindo as aulas do CMSP. No entanto, não estamos esgotando o assunto abordado. Iremos conhecer todas as abordagens do assunto de geometria analítica através do Khan Academy e do Mangarhai. Então fiquem atentos no Google Classroom, para que vocês possam se apropriar de toda a matéria. Não esqueça de assinar o canal e deixe seu like ou seu dislike. Vem comigo! Já vimos as equações aplicadas à reta e as suas diversas formas de aplicação. Veremos agora a famosa e muito utilizada equação paramétrica da reta. Mas o que são equações paramétricas? As equações paramétricas, como o próprio nome indica, são formas de representar as retas através de um parâmetro, ou seja, uma variável, uma letra comum entre as equações, que irá fazer as ligações de duas equações, que pertencem à mesma reta. Ou seja, nós estamos falando de sistemas de equações. Só lembrando que o sistema de equação são duas ou mais equações que se relacionam devido a um fator comum, ou seja, um literal, ok? Vamos a um exemplo, tudo bem? Então, preste atenção, temos duas equações distintas, ou seja, diferentes. O parâmetro que é incógnito em comum nas duas equações é a letra t, tudo bem? Vamos fazer o que então? Muito simples, vamos isolar e eliminar os parâmetros, nesse caso, a letra t. Iniciaremos pela primeira equação, vamos lá então. Nós temos x é igual a 4 mais 2t, vamos deixar o 2t isolado. Passaremos o 4, que está no segundo membro, para o primeiro. Como ele é positivo, ele vai para o primeiro membro como negativo. Então teremos 2t é igual a x menos 4. Tudo bem? Vamos passar esse 2 aqui agora, dividindo essa equação. Então nós temos que t é igual a x menos 4 dividido por 2. Tudo bem isso aí? Vamos ver agora a segunda equação. Essa equação aqui nós vamos chamar de primeira, ok? Então vamos lá, a segunda equação nós temos y é igual a 1 menos t. Isolando t, teremos t é igual a 1 menos y. O que aconteceu aqui? O t foi para o primeiro membro, ele era negativo, foi positivo. E o y, que era positivo, veio para o segundo membro, veio negativo. Isso aqui nós vamos chamar de 2, ok? Beleza. Vamos agora fazer o que? Vamos igualar a equação 1 com a equação 2. Então nós temos que t é igual a x menos 4 dividido por 2, tem que ser igual à equação 2, que é t igual a 1 menos y. Repara, como eles são iguais, significa que isso aqui é igual ao que está aqui atrás. Então vamos lá. X menos 4 dividido por 2 é igual a 1 menos y. Tudo bem? Então nós vamos ter x menos 4, o 2 que estava dividindo passou multiplicando para o segundo membro, então ele vai multiplicar tanto o número 1 quanto o número y. Então nós vamos ter aqui x menos 4 é igual a 2 menos 2y. Olha, nós temos duas incógnitas aqui, nós vamos resolver essa equação? Claro que não, nós estamos encontrando aqui a equação da reta. Então, vamos deixar todos eles no primeiro membro, x mais 2y menos 6 é igual a 0. O que aconteceu aqui? O menos 2y foi para o primeiro membro, passou a ser positivo. O 2 que estava no segundo membro foi para o primeiro membro, virou negativo. Menos 4 com menos 2, menos 6. E igualamos a 0. Essa aqui é a nossa equação geral da reta, ok? Nós conseguimos obtê-la através da equação paramétrica. Muito simples, né? Vamos em frente. Vamos falar agora de circunferências, ok? Muito simplesinho, não precisa assustar não. Vamos lá. Como podemos definir uma circunferência? Podemos dizer que a circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano equidistante de um ponto fixo C, denominado seno da circunferência. Então nós temos essas distâncias, todas elas nomeadas, tá?
Quando essas distâncias forem exatamente iguais do centro C, significa que nós temos uma circunferência. Ok? Beleza, vamos em frente. Então, olha só. O ponto C e o ponto P estão inseridos numa circunferência. Eu não sei as medidas, tá? Então, o que acontece? Nós teremos certeza que o ponto P de coordenada x e y pertencerá à circunferência se a distância CP for igual ao raio. Tudo bem? Se essa distância for menor do que o raio, significa que o ponto P está dentro da circunferência. Se essa distância for maior que o raio, significa que o ponto P está para fora da circunferência. Para que seja circunferência, obrigatoriamente, a distância do ponto C ao ponto P tem que ser igual ao raio da circunferência. Então, temos aqui, ó, a distância CP tem que ser igual ao raio. Então, lembrando da equação da reta, lembra que a gente viu? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, X menos o A, Y menos o B, tudo ao quadrado. Tem que ser igual ao raio, ok? Então, ó, essa é a equação da circunferência. O que nós fizemos dessa para essa? Eu simplesmente tirei a raiz daqui e elevei esse cara ao quadrado. Como é que a gente pode fazer isso? Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Como tem uma raiz elevada ao quadrado, cancela-se a raiz. Vai ficar para a gente x menos a elevado ao quadrado, mais y menos b elevado ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Beleza? Essa a gente chama de equação reduzida da circunferência. A equação completa da circunferência, a gente desenvolve essa parte, Se tiver termos semelhantes, a gente junta, se não tiver, não junta. E aí seria a equação completa da circunferência. Essa é matéria mais para frente. Existe o caso particular de que o centro da circunferência foi exatamente o eixo do plano cartesiano, ou seja, as coordenadas 0, 0. Então nós temos aqui a equação da circunferência e vai fazer o que? Nós vamos substituir, né, o ponto A e o ponto B por 0, 0. Repara que substituindo, basta deixar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Lembrando que esse r é o raio. Então essa aqui é a nossa equação reduzida da circunferência com centro no eixo 0, 0. Beleza? Vamos em frente. Então temos a equação reduzida da circunferência, a equação simples, e temos ainda a equação cujo centro está nas coordenadas 0, 0. Repara, eu sou obrigado a saber as duas? Não, indiferente, essa aqui serve para as duas, tá? Mas, se você souber, fica muito mais rápido a sua atividade. Ok. Determine a equação da circunferência com o centro no ponto C, 2 e 3 e que passa pelo ponto P, menos 1 e 2. Vamos montar um esqueminha para ficar mais fácil o entendimento. Então nós temos a circunferência, o centro, o ponto P e o raio. O que nós sabemos aí? Sabemos que o raio é a distância do ponto PC e sabemos que o ponto P tem coordenadas menos 1 e 2 e o ponto C tem coordenada 2 e 3. Tudo bem? Vamos lá então. Então olha só, nós sabemos que o raio é igual, abre raiz, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, certo? Então vamos substituir aqui os valores para ver o que acontece. Então teremos raio é igual, abre raiz, menos 1 menos 2 elevado ao quadrado, mais 2 menos 3 elevado ao quadrado. Então raio vai ser menos 3 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, ou seja, o raio vai ser 9 mais 1, portanto o raio vale 10. E esse aqui é o raio da nossa circunferência, tudo bem? Vamos continuando. Então nós sabemos que o centro vale 2 e 3 e que o ponto é menos 1 e 2. E temos ainda que o raio vale raiz de 10. A equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Nós vamos substituir aqui no a e no b os valores do centro da circunferência, beleza? E vamos elevar o raio que nós acabamos de obter ao quadrado. Vai ficar como isso aí? X menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado.
A raiz quadrada elevada ao quadrado é cancelada, então nós vamos ter que é apenas 10. Então temos x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado é igual a 10. Isso aqui já é a nossa equação da circunferência que o exercício está pedindo, ok? Beleza. Vamos para o segundo exemplo. Determinar a equação da circunferência com o centro no ponto C, 4 e 7 e raio igual a 2. Olha, nesse exercício já passou para a gente o centro da circunferência e o raio, então é muito mais simples, basta substituir na equação. Então nós temos o centro e temos o raio. Então nós vamos ter x menos 4 ao quadrado mais y menos 7 elevado ao quadrado igual a 2 elevado ao quadrado. Elevamos só o 2 ao quadrado e teremos 4. Então a equação da circunferência, x menos 4 ao quadrado mais y menos 7 ao quadrado igual a 4. Lembrando que se nós desenvolvermos esses valores, nós teremos a equação completa da circunferência. E não é necessário nesse exercício, ok? Vamos em frente. Vamos para o terceiro exemplo. Achar a equação da circunferência cujas extremidades de um diâmetro são os pontos A, 0 e menos 8, e B, 6 e 0. Vamos de novo ao nosso esqueminha, né? Então nós temos aí os pontos C, que é o centro, o ponto A e o ponto B. O A vale 0 e menos 8, o B 6 e 0. Bom, lembre o seguinte, é um esquema, tá, gente? Então, as coordenadas, se fosse levar isso aqui no plano cartesiano, estaria errado o esqueminha. Mas como é um esquema, é só para a gente ter uma visualização do que está ocorrendo. Repara que o C é o centro da circunferência. E como o exercício fala que isso aqui é diâmetro, significa que do C ao B é um raio, do C ao A é um raio. Ou seja, o ponto C é o ponto médio da reta AB. Então, como é que a gente calcula o ponto médio da reta AB? Então, lembrando, x do A mais x do B dividido por 2, e o B vai ser y do A menos y do B dividido por 2. Assim nós encontramos as coordenadas do ponto C. Beleza? Vamos em frente, então. Então, substituindo, nós vamos ter 0 mais 6 dividido por 2, vai ficar 6 dividido por 2, que vale 3. E no ponto B, nós vamos ter menos 8 mais 0 dividido por 2, que é igual a menos 8 dividido por 2, que é menos 4. Beleza? Isso aí são as coordenadas do ponto C, ou seja, do centro da circunferência. O que nós queremos achar? A equação, beleza? Então nós precisamos determinar o raio ainda, para depois a equação. Agora já temos o centro. Vamos determinar o raio. Vamos substituir aqui com o centro e com as coordenadas do ponto A. Poderia ser o ponto B? Poderia. Então temos 3 menos 0 elevado ao quadrado, mais menos 4 mais 8 também elevado ao quadrado. O que nós vamos ter? O raio vai ser 9 mais 16, o raio vai dar raiz de 25. 25 é raiz exata, então o raio vale 5. Beleza? Guardamos o raio. Falta agora achar só a equação da circunferência. Vamos lá. Então vamos agora determinar a equação da circunferência. Nós sabemos que o ponto A vale 0 e menos 8, o ponto B vale 6 e 0, o centro da circunferência é 3 e menos 4 e o raio é igual a 5. Vamos lá então, vamos aplicar a fórmula da circunferência, substituir aqui o R pelo 5, né, que é o nosso raio, e vamos substituir o A e o B pelas coordenadas do centro da circunferência. Então nós temos x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Ou seja, x menos 3 ao quadrado mais y mais 4 elevado ao quadrado é igual a 25. E isso aqui é a nossa equação da circunferência. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 4. Determinar a equação da circunferência que passa pelos pontos A, 0 e 1 e B, 1 e 4 e tem centro sobre a reta da equação x igual a 2. Então, vamos montar nosso esqueminha aí no plano cartesiano. Nós temos o ponto central da circunferência e temos tudo isso que está desenhado aí. A, o B, as coordenadas deles. Então, repare uma coisa importante. As coordenadas do A diz que é 0 e 1. Então, aqui vale 1, beleza? As coordenadas do B diz que é 1 e 4. As coordenadas do C, ele vai ser 2 e o Y. Tudo bem? Como é que eu sei que é 2 e Y? Que é uma reta que passa no centro de x igual a 2. Então é isso aqui, ó.
Esse valor eu desconheço, mas esse aqui eu conheço. Está enunciado. Nós sabemos que a distância do ponto C ao B obrigatoriamente tem que ser igual à distância do ponto C ao A. Tudo bem? Porque ele é o raio. Certo? Quais são as coordenadas do ponto C? O 2, que é da equação da reta, que já falou pra gente. E o y, nós não sabemos. Vamos descobrir. O que nós vamos fazer? Nós vamos comparar essas duas distâncias. Então, vamos lá. Nós temos, então, que 2 menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado tem que ser igual a raiz de 2 menos 0 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos cancelar essas raízes. Como é que nós vamos fazer isso? Só elevar a 2 os dois membros. Aí cancelamos e cancelamos. Ok? Então temos aí 2 menos 1 ao quadrado mais y menos 4 elevado ao quadrado. Tem que ser igual a 2 menos 0 ao quadrado mais y menos 1 elevado ao quadrado. Então olha só, 2 menos 1 é 1. 1 elevado ao quadrado mais y ao quadrado menos 8y mais 4 ao quadrado, que é o resultado de y menos 4 elevado ao quadrado. É só aplicar a fórmula do trinômio quadrado perfeito, ou, se você tem dúvida, faça y menos 4 vezes y menos 4. Bem? E aqui nós vamos ter 2 ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y mais 1 ao quadrado, que é o resultado do trinômio quadrado perfeito aplicado aqui. Ou você faz y menos 1 que multiplica y menos 1, que vai dar exatamente esse resultado aqui. Bom, continuando, vamos elevar ao quadrado. 1 mais y ao quadrado menos 8y mais 16 é igual a 4 mais y ao quadrado menos 2y mais 1. Então, nós vamos jogar fora os dois y, porque na hora que eu passar esse y para o primeiro membro, ele vem negativo. Mais y ao quadrado menos y ao quadrado, ele se cancela. Então, nós temos menos 8y mais 17, que é o resultado da soma de 1 com 16. E no segundo membro, eu tenho menos 2y mais 5, que é o resultado da soma de 4 com 1. Então, juntando os termos semelhantes, nós vamos ter menos 8 mais 2y é igual a 5 menos 17. Ou seja, menos 6y é igual a menos 12. Portanto, o y vai ser igual a 2. Basta você dividir o 12 por 6. Como os dois são negativos, multiplica por menos 1, fica positivo. Então, nós temos aí que o y vale 2. Ou seja, a coordenada do centro da circunferência. São coordenadas 2 e 2. Vamos em frente. Então, nós temos que o raio é igual à distância CA. Podia ser CB, tanto faz, tá? Então, temos aí raio x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Então, o raio vai ser 2 menos 0 ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado. Nós temos que 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o raio vai ser 5, concorda? Descobrimos o raio. Temos que achar ainda a equação da circunferência. Então, está aí x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Substituindo, x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 5. Lembra, nós estamos usando aqui as coordenadas do centro da circunferência. Então, raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado vai dar apenas 5. Então, nós temos x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é igual a 5. E essa aqui é a equação da circunferência pedida no exercício. Vamos para o último exemplo, exemplo 5. Determinar a equação da circunferência que tem centro na reta L de equação x menos y menos 4 igual a 0 e passa pelos pontos A, 0 e menos 2 e B, 2 e 0. Então vamos ao nosso esqueminha, né? Nós temos a circunferência, temos uma reta aí, temos todo esse esqueminha aí, olha que belezinha. Então nós temos o centro da circunferência que vamos chamar de ponto 0, ó, tá? O raio, ponto A, ponto médio, tá? Essa distância aqui, esse aqui é o ponto médio, formando um ângulo de 90 graus. E o ponto B. Vamos em frente então. Esse tracejado é a mediatriz de AB, né? Vocês lembram o que é mediatriz, né? Então, da figura, podemos notar que o centro da circunferência é o ponto de intersecção da reta L e com a mediatriz do segmento AB. Então, ó, segmento AB e a reta L, beleza? Ok.
Para os esquecidos, mediatriz é a reta perpendicular a um segmento passando pelo seu ponto médio. Então, obrigatoriamente, passa no ponto médio do AB. Isso aí, não pode esquecer disso, hein? Vamos calcular agora a equação da mediatriz AB. Está lembrado dessa fórmula aí, né? Pois é. Não pode esquecer as aulas anteriores. Vamos que vamos. Então, nós temos as coordenadas A, 0 e menos 2, B, 2 e 0. A equação x menos y menos 4 é igual a 0. Então, temos x de A mais x de B dividido por 2 e y de A mais y de B dividido por 2. É o ponto médio, né? Médio. Vamos achar então esses pontos aqui para a gente começar a trabalhar. Vamos lá. X vai ser 0 e 2 dividido por 2 igual a 1. E y vai ser menos 2 e 0 dividido por 2, que vai ser menos 1. Beleza? Esse ponto aí. Então, o ponto médio, M, é 1 e menos 1. Vamos guardá-lo. Está aí o nosso esqueminha novamente, né? Com as coordenadas. E vamos achar o coeficiente angular. Delta y sobre delta x. Então, temos 0 mais 2 dividido por 2 menos 0, que é igual a 1. Sabemos que o coeficiente angular, quando a reta é perpendicular, é o inverso negativo. Então, temos aí 1 vai ser igual a menos 1 sobre MB, M2. Então, temos que M2 vale menos 1. É o inverso. Se aqui deu 1, obrigatoriamente daria menos 1. Né? Só fizemos a conta para vocês poderem ver, né? Não tem necessidade. Vamos em frente. Então, está aí nosso esqueminha, né? Temos ponto médio 1 menos 1. Coeficiente angular igual a menos 1. Então tá aí, equação da reta. Y menos y1 é igual ao coeficiente angular vezes x menos x1. Substituindo, y mais 1 é igual a menos 1 que multiplica x menos 1. Então nós vamos ter que x mais y é igual a 0. Tudo bem? O que vai acontecer? Vai ficar menos x mais 1. Mais com mais vai cancelar. Então x mais y é igual a 0. Essa aqui é a nossa equação da reta. Então, nós temos x menos y menos 4 igual a 0 e x mais y igual a 0. Reparou? Nós estamos usando a equação paramétrica da reta. Vamos lá, x menos y igual a 4, x mais y igual a 0. Somando os valores aqui, temos que 2x é igual a 4, então x vale 2. Guarda ele. Então, x mais y é igual a 0, vamos determinar o y. Sabemos que o x vale 2, então o y vai valer menos 2. Guarda ele, continuando. Temos aí A, 0 e menos 2. O centro, 2 e menos 2. O raio é igual à distância do centro A, do ponto A ao ponto O, certo? Então, vamos lá. Raio é igual a x de A menos x de O elevado ao quadrado, mais y de A mais y de O elevado ao quadrado. Então temos, substituindo 0 menos 2 ao quadrado, menos 2 mais 2 elevado ao quadrado. Nós vamos ter raio igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 0 ao quadrado. O raio é raiz quadrada de 4, portanto o raio vale 2. E agora vamos achar a equação da circunferência. Então, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual a r ao quadrado. Substituindo os valores do centro, né? X menos 2 elevado ao quadrado mais y mais 2 elevado ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Portanto, a equação da circunferência, x menos 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 4. E acabou, moçada, já é esse exemplo aqui.